Maria Corina Machado, líder da oposição ao ditador Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez na Venezuela, venceu o prêmio Bush-Thatcher pela Liberdade, concedido pela União Democrática Internacional, IDU na sigla em inglês, uma aliança global de centro-direita sediada em Munique, com mais de 80 partidos membros de mais de 60 países. Delsa Solorzano, presidente do partido venezuelano Encuentro Ciudadano, também foi premiada. Homenageadas na quinta-feira 6, durante um evento da IDU em Washington, nos Estados Unidos, ambas agradeceram virtualmente. Aparecendo em telão para o público presente em auditório, Maria Corina Machado se disse profundamente emocionada e fez um agradecimento especial ao atual presidente da IDU, Stephen Harper, chamando o ex-primeiro-ministro do Canadá, ele teve esse cargo ali de 2006 a 2015, de aliado de longa data da causa venezuelana. Vamos assistir ao discurso da Maria Corina Machado, logo em seguida a esses agradecimentos, que eu legendei em português. Pode soltar. This is an award that highlights the importance of freedom, human rights, democracy and the rule of law, inspired by the legacy of President Bush and Prime Minister Thatcher. Indeed, these values have united us as a society and as a nation in our struggle. They embody the dream of a free and prosperous Venezuela that we, the people, are determined to achieve. The results of the presidential elections in Venezuela are unequivocal. Despite the most unfair electoral condition, the opposition's unyielding leadership successfully orchestrated a historic campaign. This epic effort led to Edmundo González Urrutia become the president-elect of Venezuela with over 70% of the votes. Thanks to the unprecedented work of more than 1 million volunteers displayed all over the country, we were able to collect and digitalize over 85% of the tally sheets, the official tally sheets produzidos pelas máquinas de votação. Acabou cortando aí antes do finalzinho. O partido de Delsa Solorzano celebrou no X o prêmio concedido a ela e Maria Corina Machado. Abro aspas. Essa homenagem reconhece a dedicação e o esforço que a nossa presidente do partido, tem feito ao longo desses 25 anos de ditadura para alcançar uma mudança pacífica e democrática na Venezuela, como a maioria dos cidadãos também quer e manifestou nas urnas eleitorais em 28 de julho. Essas conquistas inspiram mais pessoas a lutar pela mudança que tanto almejamos no país. Parabéns a vocês duas. Fecho aspas. A IDU ainda mostrou, no evento em Washington, que a ditadura chavista transformou um dos países mais ricos da América do Sul em um dos mais pobres, do qual milhões de pessoas emigraram para fugir de miséria, violência, corrupção e inflação. Reforçou também que o regime ditatorial de Maduro levou a fraudes eleitorais e repressão política, estendendo-se até a tortura e assassinato. O evento contou com a participação de parlamentares americanos, como o senador Rick Scott e o deputado Mike Waltz, conselheiro de segurança nacional do presidente eleito Donald Trump, além da líder do Partido Conservador Britânico, Kemi Badenoch, que depois se encontrou com o presidente da Câmara dos Estados Unidos, Mike Johnson, e de membros do Parlamento Europeu, como o alemão Manfred Weber e o croata Davor Ivo Stier. Stephen Thompson, o homem de ascendência polonesa e sul-africana, nascido em Londres, que criou no X a conta Visegrad 24 e conquistou mais de 1,2 milhão de seguidores, discutiu o cerco à liberdade de expressão em painel do qual participou também a advogada americana Kristen Wagoner, CEO da Alliance Defending Freedom, a Aliança defendendo ou de defesa da liberdade, ADF, na sigla em inglês ADF. Duda Teixeira, é um evento aí internacional de centro-direita, de repente até partidos da suposta centro-direita brasileira poderiam integrar esse movimento, que a gente vê que tem uma pauta em comum no mundo nesse momento. A gente veio aqui de uma discussão sobre controle de redes sociais no Supremo Tribunal Federal, e quando a gente vê o que os partidos de centro-direita do mundo estão discutindo num painel de um evento em Washington, é o cerco à liberdade de expressão. Isso também foi tema nos Estados Unidos. Agora, o que você destaca em relação à Corina, mais uma vez premiada? Acho ótimo, eu adoro a Corina, ela fala super bem, o inglês dela deu para ver que é melhor que o inglês do Juan Guaidó, que a gente estava assistindo ele aqui ontem. Ela me pareceu ali que fez um discurso bem voltado ali para a plateia, ela fala we the people, né?
We the People é a frase que está no começo da Constituição americana, que foi o primeiro governo feito ali a partir de um consentimento dos povos, né? E não um governo participativo, e não um governo imposto de cima para baixo. Então, ela sabia ali muito bem para quem ela estava falando. E você citou aí o Rick Scott. Rick Scott era o senador que quase foi o senador escolhido para comandar a maioria no Senado do Partido Republicano. Não foi por muito pouco, mas era o homem do Donald Trump. E o Mike Waltz vai ser o conselheiro do Donald Trump. Então também mostra uma aproximação entre a Maria Corina e essa oposição venezuelana com a turma do Donald Trump, que vai ser presidente dos Estados Unidos, o que vai ter repercussão mais para frente. Ricardo Kerstmann, aqui no Papo Antagonista a gente não abandona os opositores da Venezuela, porque a gente também entende que o combate a esses regimes ditatoriais é fundamental, ele não pode ser esquecido, principalmente num país como o Brasil, que é governado por aliados desse regime. O que você destaca? Eu destaco que é um prêmio para lá de justo e merecido, principalmente por esse argumento que você acabou de usar, Felipe, porque a gente está falando de uma líder política que não se omite, que não adere e que luta pela democracia, pela liberdade do próprio país, da própria população. Esse é o verdadeiro patriotismo. Não é ser patriotismo, não é você aderir ao primeiro populista, ao primeiro fanfarrão que chega no poder e resolve jogar tudo, segundo o próprio critério, jogar tudo por água abaixo, porque acha que só ele é o detentor da verdade absoluta e só o que ele pensa tem que ser válido, tem que ser imposto na marra para todo o país. É muito merecido, fico feliz de ver algo assim sendo reconhecido internacionalmente. E olha, Duda, sobre o inglês dela, né, eu fiquei me lembrando aqui da ex-presidente Dilma Rousseff, cantando Happy Birthday to You pro Ban Ki-moon, aquele sul-coreano que foi presidente da ONU. Ela podia ter umas aulas com a Corina, hein? É bom ver Ricardo Kerstmann feliz depois da derrota do Atlético Mineiro. Ops, não podia falar isso aqui no Papo Antagonista. Ô Ricardo, o Atlético está com risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, é isso? Olha, Felipe, nem fala. É o famoso do céu ao inferno em menos de 5 segundos, né? O time que disputou as finais das duas principais competições do continente perdeu as duas, agora tem que, no mínimo, empatar domingo que vem, em casa, jogo de portões fechados, com o Xará Paranaense, para se manter na primeira divisão. Olha, nem nos piores pesadelos dos atleticanos e nem nos melhores sonhos dos cruzeirenses. Pois é, o Atlético Mineiro está com 44 pontos, apenas 3 acima do Bragantino, que é aquele que está mais acima ali entre os 4, potencialmente rebaixados. Então vamos acompanhar aí as emoções da última rodada. Muito obrigado, Ricardo Kerstmann. A gente acolhe você, mesmo no sofrimento. Olha, antes de passar aqui para a próxima pauta, queria reforçar um pouco do que o Ricardo Kerstmann falou no final do último bloco, sobre a Corina Machado ser uma patriota, ou pelo menos ter agido como patriota nesses últimos anos. É claro que, vamos dizer assim, se tudo se resolver na Venezuela um dia, a Venezuela voltar a ser democrática e ela estiver no poder, ou ela estiver na oposição, eventualmente se tem margem para discutir pontos, para se discordar delas em diversas questões. É isso que a gente quer, que a democracia seja pulsante, que as ideias se coloquem, que haja divergência, que haja debate, que haja diálogo. Mas não é o que há lá. Lá há uma ditadura, lá há o controle de todos os poderes pelo Nicolás Maduro. E a Maria Corina tem sido muito corajosa, tem lutado contra isso, inclusive contra contra, não digo os cúmplices em si, porque às vezes ela tenta trazê-los para o lado dela, mas contra a cumplicidade de outras lideranças, tanto no continente quanto na Europa, com Nicolás Maduro. Na Europa é mais difícil, aqui no continente é mais fácil, tem o Lula, ela volta e meia dá ali um tapa com luva de película, como é que é? É um tapa sutil, elegante, né? O Duda tá aqui, também esqueci como é que é essa expressão. Mas olha, só para dizer que a Maria Corina, ela encarna nesse momento, e por isso o merecimento da premiação, esse patriotismo que aqui no Brasil só é falseado por aqueles que dizem
defender a democracia, quando na verdade ajudam a solapá-la, seja por dentro, seja em iniciativas para que isso seja feito por fora. Aqui você tem o Lula posando de defensor da democracia e fazendo reunião a portas fechadas, longe dos olhos do público, com membros de outros poderes, numa grande confraria. Você teve o escândalo do mensalão, do petrolão, que são fraudes à democracia. E você teve o bolsonarismo posando também de patriota, de defensor da democracia, enquanto tramava, articulava um golpe de Estado travestido de Estado de defesa, Estado de sítio, garantia da lei e da ordem, ou interpretação que a Polícia Federal considerou anômala do artigo 142. Então é bom a gente distinguir, e esse é um dos papéis jornalísticos, aqueles que têm uma prática de defesa da democracia, como a Maria Corina, como tiveram aqui os comandantes do Exército e da Aeronáutica, Marco Antônio Freire Gomes e Carlos de Almeida Batista Júnior, e aqueles que têm só retórica e empulhação. Duda Teixeira. Felipe, e comparando então o patriotismo da Maria Corina Machado com o patriotismo aqui da turma que estava fazendo essa tentativa de golpe de Estado, a Maria Corina e a turma dela, a oposição venezuelana, foi lá na urna, né, e entendeu que a urna funcionava, que tinha ali várias aplicações de QR Code para realmente trazer o resultado certo. Foram lá na urna, pegaram um papelzinho que saía de cada uma das urnas, guardaram, fizeram um sistema. Então, teve ali um discurso muito de mostrar que a urna funcionava e respeitaram o resultado das urnas, enquanto que os patriotas aqui do Brasil criaram essa falsa narrativa de que as urnas eram fraudadas, fizeram isso por diversos motivos, entre eles para esconder o fato que deixaram de combater a corrupção aqui no Brasil, ou porque já pensavam em fazer e não ceder o poder 3 anos depois, que essa é a versão da PF. Mas, enfim, enquanto a Maria Corina e os opositores da Venezuela apostaram, né, e respeitaram a urna eletrônica, os nossos patriotas aqui fizeram exatamente o contrário. E a expressão é tapa com luva de pelica mesmo. Eu estava falando certo por um segundo, achei que pudesse estar errado. É isso aí, que beleza. O programa é muito informativo, muito didático, muito educativo.